Bom dia para todos. Hoje é dia 12/4/2025. Vamos começar. Hoje eu quero fazer uma recapitulação mais aprofundada sobre os fundamentos do que eu chamo de retorno ao centro. E aos poucos eu vou explicando o conceito, né? Mas eu queria começar lembrando uma história sufi. Há um personagem sufi famoso chamado Nasruddin. Mullah Nasruddin. Mullah é o termo que se usa em todo o mundo árabe muçulmano, né? Significa mestre, professor. É como entre os judeus, rabi. Só que o Nasruddin é um personagem absolutamente impar nas histórias espirituais da humanidade, porque ele é o sábio tolo, ele é o sábio idiota. Consequentemente, é aquele que se parece muito com a gente. Todo mundo que lê Nasruddin se apaixona por Nasruddin porque se identifica. Então você assiste um filme sobre Buda, você assiste um filme sobre Jesus, você acha aquilo fantástico, mas não é você. Não é você. Mas quando você vê uma história de Nasruddin e as idiotices sábias que ele faz, você fala, nossa, mas sou eu. Sou eu. É muito melhor. E o Nasruddin foi procurar o médico da família, né, e disse, estou com um problema. E o médico, qual é o seu problema? Ele, meu não, da minha mulher, isso é sério. Ela está ficando surda. Como você sabe? Porque ela não ouve as coisas que eu falo. Não experimenta para ver, depois você me comenta. Chega longe dela e fala alguma coisa. Se ela não responder, se aproxima. Se ela não responder, se aproxima mais. Até ela responder. Se você ficar muito perto e ela responder, é porque ela está surda. E ele fez isso e todo carinhoso chegou na porta da cozinha, né, um pouco distante, e perguntou, o que tem para almoço hoje? E ela não respondeu nada. Ele ficou um pouco preocupado, deu alguns passos para frente e perguntou de novo, o que tem para almoço hoje? E ela não respondeu nada. Aí ele, já muito preocupado, ele chegou muito perto dela e perguntou novamente, o que tem para almoço hoje? Aí ela disse, frango ensopado. Eu já te disse 3 vezes. Eu costumo dizer que isso é o início da espiritualidade. A espiritualidade começa quando a gente vê que o erro não está fora, que a dificuldade não está fora, que o problema, o defeito, a surdez não está fora, está dentro de nós. A espiritualidade tem início exatamente quando você tem uma compreensão mínima que seja de que não é possível consertar o mundo, que você precisa primeiro consertar a si mesmo. Algumas pessoas precisam ter experiências trágicas para perceberem isso, que elas primeiro precisam consertar algo dentro delas. Elas precisam experimentar um estresse extremo, doenças difíceis, ansiedade generalizada, enfim, um número muito grande de dificuldades até elas dizerem, não é fora de mim que está alguma coisa errada, é dentro. De forma geral, quando a gente ainda não entende a espiritualidade na sua essência, o que nós fazemos? Tentamos controlar o mundo e as pessoas, consequentemente. Então a gente tem uma imagem muito forte de que se eu tiver um bom casamento, se eu tiver um emprego bom, se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver filhos saudáveis, se eu tiver saúde, se eu tiver relações menos complexas com as pessoas à minha volta, se tudo isso acontecer, vai funcionar. Miseravelmente não funciona. Algumas pessoas conquistaram todas essas coisas e nem por isso são felizes. Algumas dessas pessoas, ao contrário, mesmo tendo todas essas coisas, padecem de grandes sofrimentos mentais. E é nesse instante, quando a pessoa percebe que
mesmo tendo tudo, não é possível ser feliz, ou que não é possível controlar tudo para ser feliz, é que ela começa a ter uma vida espiritual. É que ela pode dizer verdadeiramente que começou a entender o que é a espiritualidade. No senso comum, no dia a dia da vida de todos nós, ser espiritualista é frequentar alguma instituição religiosa, é acreditar em Deus, é acreditar em Buda, é acreditar em Maomé. Ser espiritualista ou ter uma vida espiritual é seguir certos preceitos morais, é ter certos conhecimentos bem organizados na mente que nos ajudem a dar resposta para as coisas. O interessante de observar isso é que tudo isso ainda é exterior. A moral é exterior, o conhecimento é exterior, o mestre é exterior, a religião é exterior. Tudo isso ainda é formas de controle. Não tem a ver com a essência do que é a espiritualidade. É exatamente por isso que os antigos, quando eu digo os antigos, penso aí de 3.000 anos para trás, diziam que espiritualidade é autoconhecimento. Todas as outras coisas são penduricalhos. E às vezes bons penduricalhos. Eu não digo de forma alguma que é uma tolice seguir alguma religião. Não, pode ser muito bom para muitas pessoas seguir uma instituição religiosa, seguir algo que é ordenado, que tem horários, que tem compromissos. Aliás, essa palavra é chave para a espiritualidade, compromisso. Não existe espiritualidade sem compromisso. A palavra vem do latim e significa compromessa. É preciso se comprometer, é preciso fazer uma promessa a algo. Na espiritualidade, infelizmente, a gente começa fazendo promessas para Deus, promessas para Jesus, promessas para Buda. A gente faz promessas para mestres. As pessoas adoram fazer promessa para mestres, né? Mas ninguém faz promessa para si mesmo. E isso só é possível quando você entendeu que o que você precisa mexer, mudar e trabalhar está no seu interior. Os estoicos vão dizer: é bom ter um bom emprego, mas isso é indiferente. É bom ter saúde, mas isso é indiferente. É bom ter dinheiro e recursos. Os 2 maiores estoicos da humanidade foram homens riquíssimos. O primeiro, Marco Aurélio, simplesmente foi o homem mais poderoso que o mundo já conheceu. Ele era imperador de Roma e era um estoico. O outro era Sêneca, que nada mais nada menos foi o preceptor de Nero, de um aparentemente maluco, e era um estoico. É muito interessante pensar isso, que era gente que tinha muito poder e influência, e mesmo assim sabia: ter tudo isso é indiferente. Indiferente a quê? À felicidade, que é a essência da espiritualidade. Portanto, ter poder, ter riqueza, ter dinheiro, ter status, ter prazeres, ser elogiado, tudo isso é indiferente à felicidade. É melhor ter essas coisas do que não tê-las, mas elas não são garantia de bem-estar. Então esse é um termo para os estoicos que é muito difícil para nós absorvermos hoje. A indiferença com relação às coisas do mundo. Porque a gente pensa ser indiferente, então é não se importar com elas. Não, é dar a elas a importância real e devida. Isso não pode fazer você realmente feliz. Pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Mas a felicidade mesmo depende daquilo que você é capaz de constituir ou fazer com a sua mente. Muito tempo atrás, uma pessoa me perguntou o que era necessário fazer para ser feliz. E a resposta que eu dei foi estranha até para mim. Eu disse: nada, é impossível você fazer algo para ser feliz. E daí iniciou-se uma conversa, porque, como assim? Então eu estou fadado à tristeza, ao sofrimento para o resto da minha vida? É alguma coisa especial para mim? Eu disse: não, isso é para todos. Só se esforce em ser feliz aquele que é muito triste. Só se esforce em encontrar e alcançar a felicidade aquele que é extremamente decepcionado com a vida e consigo mesmo.
Quem não tem esse tipo de coisa nem se preocupa com a felicidade. É interessante observar que quando você está vivendo um momento de sofrimento, você pensa nele o tempo todo. Ele não sai da sua cabeça, uma dor física, uma insuficiência social. Isso recorrentemente vem à sua mente. Mas quando você experimenta estados de plenitude, você não pensa neles nem em você. Você se esquece neles. Você está inteiramente imerso naquilo de bom que você está vivendo. A felicidade tem essa característica. A felicidade só é verdadeira quando ela é um esquecimento. Quando você pensa na coisa, ela não existe. Ela não é real para você. Ao contrário, ela é um problema. É a conversa do mestre Zen com o discípulo, né? O Buda está no cachorro, o Buda está no cachorro. O Buda está naquela árvore, o Buda está naquela árvore. O Buda está naquela pessoa, o Buda está naquela pessoa. O Buda está em mim? Não, em você não está. Como não? Se até no cachorro está o Buda, por que não está em mim? Porque você está perguntando. Então, a dúvida é a morte do que a gente chama de felicidade. Mas, na verdade, por que não é possível nós alcançarmos a felicidade, nós encontrarmos um meio de sermos felizes? Porque isso é a nossa natureza. A natureza essencial de todo ser, quando livre de todo entulho que foi colocado dentro dela, é a própria felicidade. Então a felicidade não é algo que você realiza, é algo que naturalmente vai transbordar de você quando você retirar o entulho, quando você limpar aquilo que a obstrui. Na verdade, como eu disse no nosso primeiro encontro, nenhum de nós deseja ser feliz, porque nenhum de nós pode escolher não ser feliz. Tente escolher entre ser ou não ser feliz. Você vai ver que a mente não trabalha com esse conceito. Mesmo aqueles que estão em depressão, em sofrimento e recorrentemente pensando em suicídio, não estão fazendo isso porque desejam sofrer. Eles estão fazendo isso porque não conseguem ser felizes do jeito que desejam. Então, a felicidade não é algo que você busca. A felicidade é algo que se busca em você. Isso é muito difícil de entender, porque em geral a gente acredita que nós somos o centro. O eu constituído, o eu Marcelo, o eu Vanessa, que o eu que está aqui, esse eu é o centro de tudo. Não, ele é bem periférico dentro da estrutura da mente. Nós não conhecemos a nossa essência. Isso é a jornada da verdadeira espiritualidade. Você pode acreditar em Deus, em Jesus, em Buda, o quanto for. Se você não se voltar para a essência, tudo isso é exterioridade, tudo isso, num certo sentido mais profundo, é inútil. Eu digo num certo sentido, Krishnamurti vai dizer é inútil, é tolice, é bobagem. Mas eu não chego a tanto porque eu percebo que socialmente a religião ordena a vida de pessoas que sofrem muito, ajuda e dá apoio a pessoas que sofrem muito. Mas no contexto geral, há uma diferença enorme entre religião e religiosidade. A religiosidade é a capacidade conectiva que você tem com a vida e consigo mesmo. É o interesse que você tem para com a vida e para consigo mesmo. Esse interesse, esse compromisso com o existir, com o viver, com o estar nesse mundo, isso é religiosidade. Isso, num certo sentido, é a única religião na raiz da palavra religare. As pessoas querem se ligar a Deus na religião institucional, mas nós nem sabemos o que é isso. Não temos a mínima ideia. Temos alguns conceitos e alguns livros antigos que falam a respeito das experiências de pessoas que estiveram aqui. Mas nós, efetivamente, não sabemos. Temos respostas prontas, mas não uma experiência real e profunda com esse mistério. A religiosidade prescinde dessa crença, porque ela é a nossa própria ligação com o processo da vida, e que nesse processo pode existir a presença do fundamento da existência, Deus, ou pode não. Eu posso ser simplesmente um empresário, um psicólogo, um jornalista, um escritor, inteiramente interessado no processo da vida. E isso é religiosidade.
Isso é religião. Agora, eu frequentar igrejas, eu ter credos, eu ter preceitos, eu fazer prostrações, isso é tudo ainda culto exterior. Eu não cheguei nem perto do que é religiosidade verdadeiramente. Quando nós começamos a entender essas coisas e passamos a pensar sobre a nossa essência, nós podemos, mesmo que conceitualmente, descobrir que a nossa essência é felicidade. Mas a gente não sabe também o que é essa palavra. Misteriosamente a gente busca uma coisa que a gente não sabe o que é. Faça essa experiência e pergunte para as pessoas à sua volta o que é ser feliz. Aqueles que não gaguejarem um pouco ou não ficarem pensando, vão te dar algumas respostas bem superficiais sobre o tema. Mas a maioria das pessoas não tem um conhecimento profundo sobre isso. E se você insistir no assunto, você vai se tornar uma pessoa tão insuportável quanto foi Sócrates. Sócrates era um perguntador contumaz. Para todas as pessoas que ele encontrava, ele começava a fazer perguntas sem parar. É por isso que mandaram ele tomar veneno para ver se ele ficasse quieto. E deu certo para os gregos, ele morreu e parou de fazer perguntas. Porque ele ficou 40 anos fazendo perguntas para as pessoas. E qual era a ideia das perguntas? Eu preciso saber se eu sou sábio, como diz o oráculo. O oráculo de Delfos disse que ele era o homem mais sábio da Terra, o homem mais sábio da Grécia. Um amigo dele foi perguntar isso. Para os gregos, naquele momento, é interessante saber isso. Era muito importante saber quem era sábio, saber quem tinha conhecimento, porque toda a vida política de Atenas girava em torno dos homens de conhecimento. Não é como hoje. Naquela época era muito importante você estar perto de quem conhecia, principalmente se você fosse cidadão, porque você teria abertura política para discutir os problemas e dar soluções para os problemas de Atenas. Então, alguns homens se acercavam de sábios, que eram chamados filósofos da época, porque esses filósofos, esses sábios poderiam ajudá-los na vida política. É interessante pensar isso, que também para nós escapa. A religiosidade ocidental atual, ela tem como ponto central eu viver nesse mundo e alcançar o mundo futuro. A religiosidade dos gregos é muito parecida com o Zen budismo hoje, né? É estabelecer a unidade social aqui e agora. É viver essa plenitude neste mundo. A diferença é que o Zen faz isso por um conceito filosófico, os gregos faziam isso por princípios políticos. A política na Grécia era a religião. Não tinha o mesmo sentido que nós. Então esse homem foi lá porque ele precisava disso. Eu tenho que saber quem que é o cara com quem eu tenho que andar junto. E o oráculo disse para ele, o homem mais sábio da Grécia é Sócrates. E ele voltou todo feliz porque Sócrates era um grande amigo. Quando ele diz isso para Sócrates, o oráculo me disse que você é o homem mais sábio da Grécia. O oráculo é Deus Apolo. Deus Apolo era a divindade guardiã de Sócrates, a divindade para quem Sócrates rendia homenagens. E Sócrates diz, eu conheço esse Deus, ele é astuto. Se ele está dizendo isso, ele está querendo me testar em outra coisa. Então eu preciso saber se eu sou o homem mais sábio da Grécia. Como eu posso saber isso? Vou conversar com sábios e ver o que eles sabem. E aí ele passa a fazer pergunta para as pessoas. E ele sempre conclui, você é idiota, você não sabe, você sabe menos que eu. E daí sai a frase dele, só sei que nada sei. E que todo mundo que disser que sabe alguma coisa, com certeza não sabe nada, sabe menos do que eu. Ele cria esse axioma que na verdade é a ética do Sócrates. Só sei que nada sei é a base, o fundamento de toda a sua forma de viver. Para nós, entender esses princípios é fundamental, porque Sócrates tinha uma ideia básica que é a que está muito presente no Ocidente hoje. Não no Ocidente material, claro, não no Ocidente científico, de que a nossa interioridade, a nossa dimensão mais profunda, essencialmente já tem tudo aquilo que nós precisamos. Basta
que nós alcancemos essa essência, basta que nós tiremos tudo que a impede de florescer, e a sabedoria, o conhecimento, a plenitude, a saúde, a riqueza, tudo isso naturalmente vai ordenar a nossa vida. Sócrates prezava tanto esse pensamento que ele faz, no discurso do banquete, uma apologia ao amor. E como ele entende o amor? Que o amor é Eros, e que Eros é filho da penúria com a astúcia, a deusa penúria e o deus astúcia. Então Eros nasce da falta, porque a penúria é sempre a falta, o amor é sempre falta. Como diz um poema num filme antigo, Sociedade dos Poetas Mortos, acho que a maioria não lembra. Tem um poema pequenininho que o aluno fala, que eu guardei para sempre, que é: o amor é como um cobertor pequeno, se você cobre a cabeça, esfria os pés, se você cobre os pés, esfria a cabeça. O amor é sempre uma falta, que faz com que você busque. E aí entra o pai do amor, que é a astúcia, em que você busque astutamente o que você precisa. E o que o amor, segundo Sócrates, mais deseja? As coisas do mundo? Não. O amor deseja coisas imateriais. O amor deseja o conhecimento. O amor deseja o saber. Então, o amor é o que nos impulsiona para a plenitude da felicidade. Então, Sócrates tinha um compromisso muito bom, muito profundo com essa ideia do amor. E a ideia não é dele. A ideia é de uma das primeiras filósofos, que é muito mal comentada, que foi mestra dele quando ele ainda era muito jovem. Ele lembrou do discurso dela sobre o amor. E a partir daí ele constrói toda essa complexidade, essa ideia sobre que nós, no nosso centro, na nossa interioridade maior que conhecemos pouco, está vibrando essa condição que a gente chama de amor. E isso determina todo o movimento da nossa existência. A gente é como se o amor fosse um centro que passou a pulsar. E a pulsação dele fez com que nós passássemos a existir, tal como nos concebemos. É por isso que na mitologia cristã, a partir de Jesus somente, Deus é caracterizado como amor. Eu acho que é Marcos que vai falar isso, né? Que Deus é amor. Que Deus é essa essência em cada um de nós que pulsa e faz com que a gente entre na jornada da vida buscando. Primeiro a gente vai buscar o que não precisa, que é materialidade. Para fazer a pausa no Sócrates, a gente começa a meditar, você tem que ter ideia que você está fazendo isso dentro do que o Buda chama de samsara, né? E o samsara detesta a meditação, detesta a espiritualidade, detesta todas essas coisas, né? Então tudo acontece, tudo de estranho, improvisado, de esquisito acontece quando você resolve meditar. Aí é só para testar você. Você consegue fazer isso mesmo? Vamos ver então, se o mundo se agitar um pouco, como é que você fica. Mas tudo, como é uma das primeiras leis da vida, tudo é impermanente. Mas há dentro de nós esse centro que não é impermanente. Ele pulsa, vibra. E segundo Sócrates, segundo os indianos, segundo os egípcios, vibra vida após vida. O amor nasce e morre sucessivas vidas. Então nós somos agora uma vida do amor sendo experimentada. Nós já fomos outras vidas do amor no passado, ainda dentro do pensamento de Sócrates. Nós seremos vidas do amor no futuro. Personalidades que representam o amor. Mas o que o amor procura em vidas sucessivas? A si mesmo. O amor não quer outra coisa além de se conhecer. Porque dentro do mito do amor romântico não é essa a ideia maior? Que o amor, que você ame e encontre o ser amado, que você seja amado mutuamente? O amor busca isso, busca a si mesmo, porque a única coisa que o amor quer é o próprio amor. Aí eu pego o Goldsmith, que fala de Deus de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. A gente pensa que Deus, Goldsmith vai dizer isso, que Deus trabalha por nós, que Deus está preocupado com nós, que Deus está atento à sua vida, à minha vida, à vida do outro. Ele diz, Deus não se importa. A única coisa que Deus procura em você é Deus mesmo, que é esse núcleo que Sócrates chama de amor.
Mas alcançar essa dimensão, viver nessa dimensão, ou ter essa dimensão como valor, como norte da vida, requer compromisso, requer estratégia, requer conhecimento, requer tempo e espaço. Você precisa se dedicar a isso. Foi o que Sócrates fez a vida inteira. Quando o sujeito diz isso para ele, você é o homem mais sábio da Terra, ele diz, isso é uma provocação. Ele passa 40 anos tentando entender isso, se divertindo muito tentando entender isso. Ele abandona emprego, abandona trabalho, abandona a família, abandona aspas. Ele passa a não ser mais aquele pai que trabalha, que traz dinheiro para casa. Nada disso interessa mais. Sócrates vivia como um mendigo. Sócrates vivia como um homem muito, muito pobre, mesmo exatamente não o sendo, porque ele não se preocupou com mais nada. O amor nele brilhou e teve tanta força que a única coisa que o amor queria era se encontrar. O que nós somos nesse sentido, voltando ao tema da felicidade? Por que é impossível que eu realize a felicidade? Porque você só pode ser uma porta para ela, não experimentar ela em si. Você é alguém que está no mundo para manifestá-la no mundo, e não alguém para vivê-la. Você não precisa vivê-la porque ela já é a sua essência. Se você permitir que essa essência se manifeste, ela se manifesta para o mundo. Ela não precisa se manifestar para você. Ela não precisa envolver a sua vida e tornar a sua vida plena, maravilhosa, porque misteriosamente tudo isso a nossa vida já é plena. Maravilhosa vai depender da mente de cada um, mas plena toda a vida humana já é. É que a ideia de plenitude também é confusa. Nós acreditamos que ser pleno é ter tudo e não ter nenhum problema. Quando é o contrário, ser pleno é ter tudo. A noite, o dia, o frio, o calor. Se só houver uma dessas coisas, não há plenitude. Só há plenitude quando você experimenta todas as dinâmicas da existência. Por isso que, principalmente, as tribos originárias viviam pelos ciclos. Primavera, verão, outono, inverno. E tinham toda uma representação sobre isso, porque elas tinham a noção dessa pulsação da vida, da natureza, que nós perdemos. Hoje as pessoas querem viver o verão. Então elas moram na Europa, se elas têm dinheiro, lá é verão. Quando termina o verão lá, primavera, elas vêm para o Brasil para passar o verão aqui. Quando é possível. Mas não é possível isso para todos. Quando você se recusa a viver um aspecto da vida, você bloqueia todos os outros. Isso é mais difícil de entender, mas aos poucos a gente vai entendendo. Como eu posso fazer um compromisso em que eu tenha uma percepção profunda com a realização disso que eu chamo de felicidade? Os antigos também se preocuparam com isso. Retorno onde eu estava, né? Aí o bonde do Tigrão atrapalhou, mas retorno lá. Nós não sabemos o que é ser feliz, mas os sábios do passado foram pensar, o que é uma pessoa feliz? E a resposta foi muito simples, ter paz interior. Você é feliz quando você tem paz interior. O que nós estamos tentando fazer? Ter paz exterior. Não conseguimos, mas quando há paz interior, não importa a agitação do mundo. Você permanece em equilíbrio. Você permanece estável, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades. A sua mente aprendeu como lidar com esse mundo tal como ele se manifesta. A sua mente, na paz interior, não deseja mais controlar as coisas. Permite que elas sejam. Daí surge muita clareza, muita energia. Porque a maior parte da nossa energia é gasta tentando controlar o mundo, controlar a si mesmo. Por que meditar às vezes é transformador? Porque você para de gastar energia excessivamente. Quando você aprende a sentar e trabalhar os 4 fundamentos: parar, acalmar, descansar e curar. Sobra muita energia para você lidar com o mundo. Sobra muita energia para você ter clareza de como olhar para os problemas. Mas quando você está
o tempo todo tentando dominar as coisas exteriores e controlá-las para que elas funcionem conforme a sua vontade, não sobra energia. Sobra muita ansiedade, agitação, desconforto e, consequentemente, doenças físicas, doenças mentais, problemas sociais. Tudo em torno de você vai ficando cada vez mais caótico. Por que é caótico? Porque não há energia. Não há força suficiente para você trabalhar tudo o que está acontecendo. Quando há paz, é possível que você controle. É possível que você lide com as diferenças, com as dificuldades. Como conquistar essa paz? Se estabeleceu um programa para isso. Na simplicidade de tradução desse programa, porque ele pode ser complexo em alguns lugares, mais simples em outros, é a base do que eu chamo há algum tempo de cultura meditativa. A meditação pode ser entendida como o simples ato de sentar e se concentrar em alguma coisa. Mas se você fizer isso com muita dedicação, proficiência e tempo, você vai ver que isso não funciona. Ou funciona mais ou menos. Hoje a gente tem os consultórios dos psicólogos e psicanalistas onde se ensina a plena atenção. Aí se ensina a plena atenção para que você saiba lidar com as suas crises de ansiedade. O que os pacientes descobrem com o tempo? Que funciona mais ou menos e que tem horas que não funciona nada. Por que acontece isso? Porque a prática em si não é o suficiente. É necessário que ela esteja inserida em todo um modo de pensar a vida. Isso não é exatamente o que é trabalhado num consultório. Para que a meditação funcione, você precisa desenvolver o que eu chamo de cosmovisão. Uma visão de mundo que seja concernente àquilo que você está fazendo ao aprender a meditar. É um pouco do que a gente vai conversar hoje. Espero que com o tempo que a gente tem. Mas, quando se observa essa estrutura da mente e o quanto ela é caótica, como podemos começar um meio de organizar isso? O que é tirar todo o entulho que impede a manifestação da nossa paz interior, que impede a manifestação da felicidade, que impede que o amor se expanda como numa onda transformadora, não só da minha vida, mas da vida de todos à minha volta. A gente percebe isso nos poucos mestres espirituais verdadeiros que já estiveram no mundo. Mesmo aqueles que não eram tão verdadeiros, eles criavam ondas em torno deles. E essas ondas iam transformando a vida das pessoas e os contextos em que elas estavam. Havia um mestre japonês, que agora não consigo lembrar o nome dele, que escreve um livro chamado Teoria dos Chakras. E ele tinha um pequeno centro e aquilo se tornou muito famoso. E muita gente começou a frequentar o lugar. Era um bairro, como aqui. E chegou um momento que era muito difícil parar, estacionar o carro, porque tinham muitos carros. Então tinha gente que estacionava 2 quilômetros longe e vinha a pé até chegar ao centro. E ele olhou aquilo uma vez antes de começar a reunião e achou aquilo, nossa, é muito complicado isso. E tinha um terreno ao lado. Ele falou, que bom se a gente comprasse esse terreno. E assim que ele disse, a pessoa que estava com ele disse, já oferecemos inúmeras vezes e cada vez mais altos valores. Ele sempre se recusa. Ele falou, que pena, porque seria muito bom ter esse terreno. No dia seguinte, a pessoa ligou oferecendo o terreno num dos valores que ele já havia ofertado. E aí ele percebeu que ele tinha que ter muito cuidado com aquilo que ele desejava. Porque ele já tinha aberto o que ele chamava do centro do amor, o centro cardíaco. E, consequentemente, quando ele desejava algo, aquilo pulsava. E ia transformando o ambiente em torno para que o amor pudesse realizar o amor. Como chegar a isso? Como chegar a esse estado de, pelo menos, eu organizar a minha vida? Nós precisamos de alguns fundamentos básicos, de algum norte.
Quando você chega na situação do Nasruddin, e que você percebe que o problema está em você e não na sua esposa, no seu marido ou no seu emprego, você vai aprender a olhar para dentro. Olhar para dentro, quem já fez isso, acredito que todos vocês já fizeram, é muito complicado. Olhar para a mente é como estar na floresta amazônica. Você não sabe para onde ir. Absolutamente, você não sabe para onde ir. A história de um casal que eu vi na televisão que saiu 200 metros da trilha que tinha que seguir. Por causa de 200 metros na mata, porque quando você olha a mata, se você não for índio, você não sabe caminho. Eles passaram 15 dias andando a esmo. 15 dias andando sem saber para onde estavam indo. Eles foram encontrados 20 quilômetros longe da pousada de onde eles estavam. Por incrível que pareça, eles disseram que chegou um momento que eles não tinham medo nenhum do urrar das onças. Não se importavam com aquilo. O que atazanava o tempo todo eram os insetos que dia e noite picavam o corpo. Isso era insuportável. Mas passou um pouquinho só deles para que eles se perdessem. Por que isso acontece? Porque você não conhece, você não sabe o que está vendo, você não foi treinado para ver. Se houvesse ali com eles um mateiro, alguém ou algum indígena, saberia, para cá, ali. Ele sabe o que está olhando, ele sabe o que está vendo. O problema com a mente é justamente esse. Quando você começa a jornada, você não sabe o que eu devo olhar, como eu devo olhar, o que eu devo conhecer, como eu devo conhecer. É nesse sentido que muitas pessoas hoje associam a meditação com a ciência. Não porque ela parece com a ciência, né, quando a gente diz as ciências duras, as ciências exatas, mas porque ela depende de método. Observar a mente depende de método. Observar a mente depende de conhecimento. Se você não tiver isso, você nunca vai saber o que olhar. O outro exemplo que eu dou para a observação da mente, que é como estar num lugar e olhar o céu. O que você está vendo? Uma miríade de estrelas. Mas onde é cada coisa? Você não sabe. Se você pegar um astrônomo, mesmo a olho nu, ele identifica muitas coisas para você. Ele sabe onde está cada coisa, o que é agora, o que vai acontecer às 3 da manhã. Porque ele tem um olhar treinado. Ele olha aquele imenso padrão de pequenas luzes que pulsam e sabe, aquilo é um sol, aquilo é um planeta, aquilo é tal coisa. Ele tem essa compreensão. Até porque ele olha por um instrumento. Na verdade, o que acontece com um astrônomo, qualquer pessoa que sabe olhar para o céu, ela aprendeu a fazer isso. A mesma coisa acontece com a mente. A mesma coisa acontece com a meditação. Você precisa aprender a fazer isso. Se você não aprender de alguma forma, nunca vai dar certo. E aí é que vem Sócrates de novo. Que o que o amor em nós deseja mais do que tudo é o conhecimento que permita ao amor se conhecer. Eu posso, portanto, pegar o início da prática da meditação e dividir em 3 fundamentos, que aí vocês vão ver no texto que está com vocês. Conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente. Esses são os 3 primeiros conceitos que eu preciso aprender, que eu preciso guardá-los. Em muitos lugares você pode praticar meditação, mas em todos eles isso aqui é o essencial. Mesmo que eles não falem sobre isso, o que você está aprendendo ao longo do tempo é conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente. O conhecer a mente está diretamente ligado ao autoconhecimento. Está diretamente ligado a você começar a perceber quem é você na interioridade, como você funciona. Principalmente você saber como a sua mente funciona de forma desordenada a criar tantos sofrimentos e problemas na sua vida. Portanto, o autoconhecimento, embora possa parecer apaixonante no início, ele é penoso. Porque o início não são flores. No início,
você não vai ver o que funciona, ao contrário, você vai ver o que não funciona, o que não dá certo. E você vê isso recorrentemente. Até algumas escolas de espiritualidade, e isso é interessante, dividiram a mente em 3 eus. Eu superior, eu inferior ou básico e eu médio. Nós somos o eu médio. O eu inferior é toda a nossa negatividade funcionando. Está muito próximo da psicanálise isso. E acima de nós o eu inferior, que é a capacidade luminosa da nossa mente, que é o que a gente chama de essência. Se eu começar a perceber esse funcionamento dentro da minha mente, eu vou ver logo de cara que aquilo que eu chamo de eu inferior é o que mais atua dentro do meu campo mental. E isso no início não é apaixonante, não é interessante, é desafiador. Se eu achar desafiador, ótimo. Eu encontrei a palavra-chave que pode me permitir avançar. Então, conhecer a mente inicia-se justamente por isso. Aprender a olhar aquilo que não funciona, aquilo que não dá certo, aquilo que mais e mais causa problemas. Depois que você avança, que você passa essa fase tumultuada, que é mais ou menos subir e descer o Everest umas 5, 6 vezes, aí sim, você começa a ter experiências mais saborosas com o seu núcleo. Você começa a ter experiências mais tranquilas com a sua essência. Por quê? Porque você já limpou parte do entulho, você já limpou parte das dificuldades. Então você não pode se recusar a esse início. Quando a gente pensa nas viagens para o espaço, né? A gente vê um foguete, as naves espaciais. Na verdade, a nave espacial mesmo é só uma cápsula muito menor que essa sala. Todo o resto é combustível. Porque a coisa mais difícil não é chegar no espaço, é sair da Terra. É sair da matéria, é sair da materialidade, é sair dos apegos, é romper com a gravidade dos apegos às coisas que estão dentro de nós. Então o foguete ele precisa de uma quantidade incomensurável de combustível para romper com tudo isso. E aí quando ele chega lá em cima, aquilo tudo se solta e fica só uma cápsula pequena com 3 ou 4 sujeitos contemplando o espaço. Aí eles podem contemplar aquilo. A vida ainda não é tranquila, porque você tem que navegar. Mas aquele esforço inicial não é mais necessário. Com o tempo e a prática do estudo da sabedoria e da meditação, todos podemos chegar a isso. Através desse primeiro fundamento, conhecer a mente. O segundo fundamento é o cultivar a mente. Do que ele se trata? Eu diria que, em essência, cultivar a sabedoria. Embora eu vou colocar aqui para vocês, dentro do tempo que a gente tem, alguns outros passos que podem ser importantes. Mas, na essência, cultivar a mente é aprender, dentro dessa ótica dos 3 eus, a ver o eu inferior funcionando e perceber que isso é só uma narrativa, não é real, não é o que está acontecendo, é como eu acho que está acontecendo. Isso é uma das questões essenciais do autoconhecimento. Aprender a olhar para o mundo, a olhar para a realidade, a olhar para as pessoas e ter uma compreensão muito clara de que o que você está vendo é sua mente. Sempre que você estiver olhando para o mundo e reconhecendo qualquer coisa, você está vendo a sua mente. Você não está vendo o mundo, porque o mundo não tem uma natureza objetiva como nós imaginamos. Eu posso dizer que ele tem uma natureza objetiva material. Aquilo é uma árvore. Posso. Aquilo é uma casa. É uma pessoa. Posso. Mas a mente não vê assim. Uma árvore, uma casa, uma pessoa. A mente de cada um de nós, conforme os nossos condicionamentos, nosso padrão cultural, as nossas tendências interiores, os nossos apegos, a nossa aversão, a mente enxerga cada uma dessas coisas dentro da sua conveniência. Portanto, você nunca vê a árvore, você vê as suas conveniências. Você não vê a pessoa, a sua mente.
desculpa, a pessoa ou a casa, você vê os seus condicionamentos. Sempre quando estamos vendo algo, é importante pensar isso. Estamos vendo como a nossa mente funciona, como nossa mente vê. É o Nasruddin, que achava que a esposa estava surda, até entender que não, eu estou surdo. É preciso essa elaboração interior. A primeira parte do autoconhecimento é perceber esse funcionamento necessário da mente. Não é um funcionamento errado. A mente precisa funcionar assim no início. Olhar para as coisas e interpretá-las em conformidade com algo. Porque senão a gente está sempre perdido ou tendo que criar a roda, né? Isso é impossível. Nós temos que pegar o passado e aproveitar o que é pertinente e que é benéfico dele. O problema é que a gente quer pegar tudo. Nasruddin, ele teve uma namorada muito bonita e muito alta. E ele era menorzinho, né? Então, às vezes, ele queria beijar a namorada e era muito difícil. Aí ele arrumou uma pedra muito grande, alta, que ele podia subir na pedra, dar um beijo na namorada e descer. E ele amarrou uma corda e arrastava a pedra. Aquilo era muito difícil, mas era o único jeito que ele tinha no mundo islâmico de poder, de quando em quando, parar a pedra, subir nela e beijar a namorada. Mas por algum motivo eles brigaram. Ela se separa dele e foi embora. E um amigo encontra o Nasruddin arrastando aquela pedra enorme no calor do meio-dia. Mas Roja, que era o apelido dele, por que você está arrastando essa pedra? Você não tem mais a namorada? Ele nunca se sabe, nunca se sabe. E continuava arrastando a pedra penosamente. Até que ele casou com a esposa, que era uma pessoa muito menor que ele aprendeu que carregar aquela pedra não tinha sentido. Nós demoramos para perceber isso. Que carregamos muita coisa que não necessitamos. Mas a gente pensa, não, vou guardar isso. Né? Tem os acumuladores externos, nós todos somos acumuladores internos. Temos uma quantidade enorme de valores e princípios que não funcionam para nada, a não ser para dar problema, mas estão ali, muito bem guardadinhos. O conhecer a mente e o cultivar a mente está em lidar com isso. Conhecer, ver o que não funciona. Cultivar, começar a trabalhar com o que é diferente daquilo. Com o que é oposto àquilo, talvez. Se eu cultivo muito a mente do medo, vou aprender a cultivar, né, mais a mente do amor, da tranquilidade. Se eu tenho muitos estados ansiosos, vou aprender a cultivar estados de tranquilidade e serenidade. Esse é o desafio do cultivar a mente. E por fim, o terceiro e último fundamento é o libertar a mente. O estágio final é a libertação da mente de seus hábitos, ciclos e desejos de aversão. Como a gente conversou, a mente funciona com raízes. As raízes mais profundas que estão abaixo da razão é o apego, a aversão e a indiferença. É interessante que nós demoramos para saber isso. Quando chegou no iluminismo, né, os filósofos disseram, agora a razão vai poder criar a vida plena. Miseravelmente surgiu Nietzsche, depois de Nietzsche surgiu Freud, e ainda surgiu mais um outro que agora me escapou. E todos eles disseram, a razão já é condicionada. A nossa capacidade de pensar, mesmo com muita clareza, já é condicionada por apego e por aversão. É interessante que a gente encontra isso, talvez, no filósofo mais brilhante que já houve depois de Sócrates, que foi Kant. Kant era simplesmente luminoso, mas Kant tinha terrível aversão aos africanos. Era racista mesmo. Ele tem textos em que ele diz que esse povo nunca vai se desenvolver. Esse povo, o que eles sabem é trabalho braçal e bater tambor. É o modo com que o Kant via. E isso fez com que alguns pensadores posteriores a ele falaram, mas espera aí, alguma coisa não bate aqui. Isso é aversão dentro da mente de uma pessoa incomum, porque o Kant era incomum. No entanto, está lá. Apego, aversão, indiferença. Está muito presente, ou em vez de indiferença, ignorância.
É preciso conhecer essas raízes negativas, e o libertar a mente é quando chegamos nesse estágio em que a gente pode abrir mão disso. Não é nada fácil, porque significa olhar para o mundo e parar de julgar o tempo todo. Olhar para o mundo e começar a praticar mais aceitação com relação ao que você vê e a nutrir a sua mente com o que os estoicos diziam. Realmente importa. Nós nutrimos muito a nossa mente com coisas que são indiferentes. Consequentemente, vamos ter uma mente estranha, confusa, incapaz de realmente, como diz o Krishnamurti, solucionar o problema da vida. Ele tinha essa ideia, uma ideia um tanto quanto, como posso dizer, exagerada, de que era possível criar uma mente que solucionasse todos os problemas da vida. E ele perseguiu isso durante toda a vida dele. E ele percebeu que para fazer isso, eu tenho que abandonar tudo que não serve. A vida, como ele dizia, é uma caminhada longa. Para você fazer uma caminhada longa, você precisa de uma mochila muito leve. Mas nós somos acumuladores. A gente quer subir o Everest com um monte de tralha que não funciona. Aí é óbvio que você vai dizer que meditar é muito difícil. É óbvio que você vai dizer que a espiritualidade é muito difícil. Porque você quer fazer todas essas coisas com muita tralha acumulada dentro de você. Portanto, o início da espiritualidade não é a beleza. O início da espiritualidade não é Deus, não é o Buda luminoso. O início da espiritualidade é a faxina. É a limpeza bruta. É aprender a tirar o que não funciona, o que não dá certo. Alguma pergunta, alguma questão? Aí a gente depois vai fazer uma pausa e retorna. Marcelo, não necessariamente esses estágios acontecem um seguido do outro. O conhecer a mente, cultivar a mente? Tudo junto. Tudo junto. Quando você trabalha o conhecer a mente, em alguma profundidade você está libertando e cultivando. Quando você trabalha o cultivando, em alguma profundidade você está libertando e conhecendo. Todos estão interligados, não são estágios, né? Não são estágios, mas há algo importante. Quando eu digo, por exemplo, que a felicidade é paz interior. Essa é uma experiência muito interessante. Todos nós podemos compreender racionalmente o que eu estou dizendo. Tenho certeza que todos vocês conseguem, a partir do raciocínio que eu fiz, entender que felicidade é paz interior, porque não depende de tudo que é caótico e está em torno de mim. Mas você só entendeu racionalmente. Há um instante na jornada em que você sente isso com todos os nervos, que você sente isso com toda a clareza, que a felicidade é paz interior, que, consequentemente, a paz interior é a coisa mais importante que você precisa buscar, é a sua religião. Isso é mais difícil. E aí é que você entra num estágio do libertar a mente que ultrapassa todos os outros. Então, libertar a mente, em alguns momentos, ele é um insight muito poderoso, que vai além do cultivar, que vai além do conhecer. É uma experiência direta com algo importante. É o que Buda chamava, né? A casa está em chamas. E as pessoas estão incômodos brincando. E as pessoas dizem, sai, está pegando fogo. Ah, mas o fogo está lá, está longe. Não, a casa está em chamas. E nós não saímos. Mesmo com a casa em chamas, nós não saímos, nós não vamos embora. Essa percepção é diferente. Quando cada um de vocês tiver essa experiência direta, com todos os nervos, com todo o corpo, mente, felicidade é paz interior, isso é transformador. Você falou de 4 pontos, parar, descansar e curar, eu perdi o segundo. Vamos lá. Eu acho isso fundamental, que isso foi uma pedra angular para mim. Eu li isso há muitos anos atrás com o monge Thai, o Thich Nhat Hanh, né? E ele diz que a plena atenção, que era o que ele desenvolveu a sua vida inteira, tem 4 fundamentos. Parar, acalmar, descansar e curar. Isso sempre que eu penso, aquece o coração.
Sempre que eu penso essas palavras, acalma a minha mente. É quase um mantra. Quando eu penso isso, tem um poder de uma oração, né? Parar, acalmar, descansar e curar. Eu tenho um amigo que eu não vejo há muitos anos, um irmão espiritual que é muito ambicioso. E ele disse uma vez, eu reformulei as 4 9 verdades de Buda. E foi muito engraçado na época, né? Todo mundo muito jovem e ele bem ousado, né? E ele diz, não há nada para se fazer, não há nada para se buscar, nenhum lugar para se ir, nem ninguém para se encontrar. A mente está presa nisso, sempre tentando fazer alguma coisa, sempre buscando alguma coisa, sempre tentando encontrar alguém, sempre tentando realizar algo. Se você vai meditar, nenhuma dessas coisas pode estar presente. Não há nada para se fazer, não há nada para se buscar, nenhum lugar para se ir, nem ninguém para se encontrar. Foi bonito e impactante para mim, eu ouvi isso 3 vezes e eu nunca mais esqueci. Né? A gente estava sentado, conversando, que a gente era aquela coisa de conversar por horas, né? Fazia comida, comia, sentava, continuava a conversa. E aí um dia ele disse isso, reformulei as 4 9 verdades do Buda. Né? E foi muito legal. Parar, acalmar, descansar e curar. Para mim é o mesmo princípio, dito de uma outra forma.